Olá, meu povo, está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP, que segue com a nossa série especial em parceria com o PPGDI, o Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação da Unicap, que durante 3 dias está promovendo o primeiro Encontro Internacional de Direito e Inovação. E nós, aqui na Mesa Colorida, temos 2 dos palestrantes desse evento. E o tema do nosso episódio hoje é Relações de Consumo e Internet, Desafios da Era Digital. Para dividir com a gente conhecimento e provocações, nós recebemos aqui o professor Guilherme Musselin, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Regulação de Plataformas Digitais pela UFF. Recebemos também aqui o professor Marcelo Lamy, professor permanente e vice-coordenador do mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília. Não é só isso não, tá? A mini-bio deles é imensa, só que eu não quis gastar o tempo do podcast lendo tudo isso para vocês, ok? Professores, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos a Recife, bem-vindos à Unicap e bem-vindos à SMAP, e especificamente à Mesa Colorida. É um prazer recebê-los aqui. Vamos começar bem do comecinho? Vamos lá? Eu preparei um monte de perguntas. Nem sei se vai dar tempo da gente conversar sobre tudo, mas vamos lá, hein? Professores, o que foi que mudou nas relações de consumo com a chegada da internet? Ainda é possível a gente falar em consumidor tradicional? Quem começa? Você é programista aí, você engrenar. Essa é uma excelente pergunta, Mônica. Primeiro, obrigado por nos receber aqui. Prazer em retornar a Recife, a Unicap. Conhecer a Mesa Colorida agora, né? Bom, como tá Você já pode falar do novo ponto turístico, tá? Mesa. né? Tá aqui, ó, obrigatório pra cá. Como estava comentando então, normalmente a gente tem um pensamento muito dualista com relação ao impacto da internet na nossa vida. Ou é digital ou é analógico, né? Hoje em dia não é mais assim. As pessoas não entram na internet, elas estão na internet. Se você acessar o seu Instagram agora, ele está acontecendo, né? Não tem mais. Antes a gente tinha que esperar depois da meia-noite, internet discada, gastava telefone. Hoje em dia não temos mais isso. Nós somos parte integral da internet, nós somos fluxos de dados que constituem os serviços, né? E nesse sentido, esse pensamento dualista não se sustenta mais. Até mesmo nas relações de consumo, que aparentemente são analógicos, os elementos digitais eles estão presentes. Você paga com cartão de crédito, as compras que vocês fazem vão ser inseridas no perfil de consumo de vocês, que porventura alimentam outros bancos de dados para outras coisas. Então, pensar em um consumidor tradicional hoje em dia é também pensar no consumidor digital. A professora Paloma, inclusive, falou aqui num outro episódio sobre isso também. Ela questiona até o termo digital. Exato. Eu diria até que nós chegamos num patamar que nós temos um mundo digital impositivo. Assim, eu não consigo mais fazer operações tradicionais, como, por exemplo, para fazer uma operação no banco, você tem que confirmar no celular. Você tem que fazer Para a entrar dupla, no e-mail, né? se eu entrar no seu e-mail, você tem que fazer a dupla autenticação. Assim, o teu dia a dia está inserido dentro da relação digital. Não tem mais como ser analógico. Eu sou o homem analógico que anda com relógio ainda, com corda, bateria, mas estou inserido. Também tenho agenda, tenho papel, faço anotações com caneta. Eu uso caneta ainda. Assim. Então, mas nós estamos dentro de um mundo digital. Concordo plenamente com o Guilherme fala assim, que assim, não é uma possibilidade. Nós estamos dentro deste mundo. Aí a gente fala dessa transformação. Eu ia até falar em transformação acelerada, mas agora, depois de ouvir vocês, é uma transformação impositiva mesmo, né? Então, na visão de vocês, o que é que mais desafia o direito na atualidade nesse ambiente digital? Quer dizer, nesse ambiente, né, que agora não é mais nem digital nem analógico. Nesse ambiente, quais são os desafios do direito para lidar, né? Para lidar com a nova Eu acho realidade? que essa preocupação é a preocupação que o professor Guilherme tem desatado na sua área de especialidade todo o tempo. Mas que eu que olho de fora, como não sendo um especialista, né, no consumo digital,
mas que vivo com a temática da saúde digital, com as plataformas digitais no âmbito da saúde, eu diria que o maior desafio que o direito tem, acho que não é só o direito, os profissionais como um todos têm com esses, é a velocidade. O que nós estamos regulando, algo que aconteceu ontem e que amanhã talvez já não exista. Então nós temos uma necessidade de mudar a nossa forma de agir enquanto juristas. Assim, o jurista, por séculos, conseguiu estudar um problema, dar uma solução para que ele não acontecesse mais esses problemas. Nós estamos vivendo um mundo acelerado de tantas transformações que nós resolvemos os problemas de ontem e que essa solução não vai servir amanhã. Então, essa velocidade das transformações é como combater o crime, né? Você cria uma barreira, o crime acha a janela para pular, né? Assim, mas aí não pensando com maquiavelicamente, né? Mas o mundo é tão dinâmico que você regula uma plataforma hoje, regula um app hoje, regula, amanhã aparece um outro tipo que não está sob o guarda-chuva dessa regulação. Então, assim, o meu olhar é que a velocidade é o nosso desafio e talvez a nossa necessidade de transformação. Assim, tenho discutido bastante no âmbito da saúde digital que a gente não consegue ir além de apresentar normas éticas, normas principiológicas. Olha, vamos evitar isso, vamos procurar aquilo. São E não diferentes necessariamente premissas. e não necessariamente solucionar os problemas, assim, de uma maneira concreta, né, mas sim princípios, diretrizes. E não é fácil trabalhar desse jeito, porque a gente quer, é da psique humana, né, a gente quer a solução. A gente não quer a ideia geral sobre o problema, a gente quer a solução, mas é para prender ou é para soltar, né, a gente quer a solução. Então não sei, Guilherme, se tu concorda, assim, mas esse desafio para mim é gigante. Concordo, são 2 pontos nesse sentido que eu acho importante trazer, que é como o professor estava falando, é a própria vinculação do direito com o tempo, né. Como é que funcionava antigamente? Acontecia um monte de problema, acontecia um monte de dano, então o direito ele tinha um corpus de dados, de coisas que já aconteceram para tentar achar a solução. E aí se criava uma norma com relação a isso, às vezes de tessitura mais aberta ou não, mas se tinha de fato uma especificidade já à vista. Hoje em dia trabalhamos mais com o quê? Com riscos, que é uma vinculação do direito com o futuro. Até pode ser que tenhamos um caso aqui, um caso ali, mas é muito fragmentado, né? Em larga escala, nós não temos a plena noção de quais os danos que a inteligência artificial, por exemplo, vai trazer, né? Então, por isso que, em termos de regulação, também estamos trabalhando muito mais com riscos, com cláusulas abertas, né? Com termos indeterminados, que é para poder encaixar o futuro que não está lá, está aqui e que não acompanha necessariamente o ritmo da democracia, que por si é demorado na produção normativa, né? E aí o professor estava falando, me lembrou muito que eu participo de alguns think tanks que fazem propostas de projetos de lei, substitutivos, etc. E agora a gente vai apoiar a causa dos motoristas de aplicativo, né, dos trabalhadores digitais de modo geral. Uma das grandes discussões que se tinha era para ter o vínculo ou não. Os elementos das relações de emprego, os outros que não são a subordinação, dá para compreender, dá para enquadrar, de modo geral. Mas o que torna isso muito difícil de visualizar para ver o vínculo ou não, é justamente essa subordinação. Ela é uma subordinação algorítmica ou não? Mas o Uber ou qualquer aplicativo desse manda ter uma roupa específica, ou manda ter um carro que tenha 4 portas. Determinadas coisas do próprio poder diretivo do empregador sem outras coisas. E aí falamos, não, isso é subordinação algorítmica. Aí fazemos uma lei em cima disso. Muito bem, aí promulgada a lei, a Uber faz o seguinte, não pode exigir isso, 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 faz uma alteração no código, acabou a lei. Vai aplicar onde? Né? E o outro desafio muito importante que eu vejo com relação ao direito e tecnologias emergentes é a criação de novos centros de poder, novos centros descentralizados de poder, né?
Antigamente, que tínhamos, né? O monarca, o soberano, tínhamos os vassalos, né? Os subjugados. Aí o direito foi chamado a agir porque existia de fato uma relação de poder ali, de submissão. Então tivemos as leis, depois os estados exercendo o poder passando uma justificativa aceitável, né? Ou seja, exercendo um poder sem tanta justificativa ou exacerbando determinados limites, que veio? Vieram os direitos fundamentais para tentar conter o exercício abusivo de poder dos estados. O que veio agora? Novos centros de poder, empresas tecnológicas, transnacionais, que não estão preocupadas com direitos fundamentais, com liberdades, porque são empresas, inclusive com muito interesse político, e o poder que elas têm, que são mais de caráter tecnológico, e são chancelados, né? Esses poderes são chancelados pelo nosso direito privado, pela ampla autonomia privada de conduzir os negócios, aliado à opacidade desses sistemas que faz com que o Estado não tenha capacidade de compreender como é que isso funciona, até porque protegido por segredo industrial e comercial, e aí a gente fica se perguntando se nem direitos fundamentais são suficientes, as pessoas não sabem que seus direitos estão sendo violados, como é que o direito vai ser chamado a agir? O que está acontecendo? O meu palpite é que estamos transicionando de uma fase de direitos fundamentais, propriamente ditos, para deveres fundamentais, impostos a essas plataformas por diversas legislações, o próprio DSA na União Europeia, o DMA com obrigações de transparência para fazer valer aí sim os direitos fundamentais. Então enxergo esses dois pontos como os principais desafios jurídicos. Se me permite fazer um complemento, eu acho que nós vivemos um fenômeno curioso que é a dissipação dos sujeitos identificáveis, né, vamos dizer assim. Você fala assim, tem núcleos, centros descentralizados. A gente não consegue achar quem está fazendo. Assim, de alguma forma, a situação foi enfrentada já por vários pensadores. Pegar um clássico lá como Etienne Laboétie, que vai falar que a corrupção ela funciona com uma rede. Nunca é um corruptor, é um conjunto de pessoas, um que apoia o outro, um se beneficia. É a rede de apoio. Assim, só funciona esse tipo de prática, né? Mas só para querendo comparar, não estou querendo dizer até de coisas, até para coisas lícitas. Assim, existem redes de atores assim, que fazem que determinadas situações se estabeleçam. Assim, quando você tem o fenômeno da rede, é difícil você identificar quem é o nó górdio, né? Quem é o núcleo central que comanda a rede. Quando você lá acha tenta focar e regulamentar ou conduzir a atuação daquele já mudou o desenho da rede. O nó já está em outro lugar. Assim, existe uma dinamicidade na relação entre atores que fica difícil regular o fenômeno econômico. Eu usei a expressão de corrupção para falar que é algo que a gente enxerga mais facilmente. Mas as atividades econômicas também estão entrelaçadas em rede. Não é aquela relação simplesmente de quem é meu fornecedor, eu transformo a matéria-prima e eu vendo para o comércio, para distribuição, comércio. Não, a rede não é tão simples mais. Então, se a gente quer achar qualquer situação, que a gente conhecia, né? a cadeia está complexa demais. E diante dessa complexidade, acho que a gente não soube se adaptar. E o direito não soube evoluir para isso, não soube dar respostas com um mundo mais dinâmico. O direito tem que ter muito devagar, não sei. É difícil achar a solução para isso. Mas é importante que a gente enxergue o problema. Porque esse é um primeiro passo para tentar resolver. Assim, enxergar o problema. O direito está defasado com relação a respostas a uma realidade que está contaminando o nosso dia a dia. Então, você quer descobrir quem que está distribuindo metanol, né, na bebida alcoólica pelo Brasil? Olha a dificuldade que é descobrir isso. Por quê? Porque a rede econômica estabelecida por um ato até ilícito, nesse caso, é tão ampla, tão vasta e tão cheia de imbricamentos que é difícil nós darmos resposta para isso. E nós não temos, vamos falar a verdade, resposta correta para cada tipo de coautor, né?
Assim, nosso direito é muito simples, né? Com o ator principal, o coadjuvante, né? Quer dizer, não é tão simples assim pensar a responsabilidade de cada ator. Então, pode ser pessimista essa maneira de enxergar, mas se a gente enxerga a realidade que existe, talvez a gente construa uma resposta adequada a essa realidade. Senão nós ficamos, assim, tampando só com a peneira, né? A gente fica dando uma resposta tradicional que não vai resolver os problemas. Então, Eu fico sempre pensando assim, quando é que a gente, quando é que o direito, né, vai conseguir ter essa agilidade, essa velocidade para alcançar esse ritmo de capilarização a necessidade que a tecnologia traz, né? Será que a gente algum dia vai alcançar? Né? I have a dream. É meio Não é assim? parece meio apocalíptica, né? Não, I have a dream. Eu tenho um sonho. Assim, não, porque eu acredito que exista a solução. Eu não sou um homem pessimista, ao contrário, eu sou bastante otimista. Mas eu acredito que a solução está num outro caminho. Não de corrigir os problemas, mas de dar atenção aos agentes. Quem são os agentes? São os seres humanos. Os seres humanos assim, imbuídos de uma, de uma preocupação ética, imbuídos de valores mais superiores, imbuídos de uma paciência para conquistar os seus bens na vida, sair daquele imediatismo, porque muitas práticas acabam sendo equivocadas por isso, porque é hoje resolver a vida, que é hoje ganhar na Mega Sena, né? Que é hoje a vida lhe sorrir. Então, um pouco cultivando a paciência, cultivando a alegria da conquista gradativa das suas coisas para a sua vida. Ou seja, mudando com princípios éticos, eu acho que o homem pode corrigir, não é o direito que vai corrigir. É o próprio homem agente que vai se corrigindo, construindo uma sociedade melhor. Mas nós temos que voltar algumas coisas. Talvez o direito possa ajudar isso. Voltar umas casas. Voltar umas casas atrás, né? O jogo do Ludo lá na volta 5 casas atrás. Então, voltar algumas casas atrás. Talvez a gente tenha que resgatar o ensino da filosofia, o ensino da ética, que infelizmente foram expulsos, né? Eles foram expulsos como alunos maus, não sei, que foram expulsos das escolas, foram expulsos das faculdades, foram expulsos até a reforma. A gente olha lá, vamos olhar para a União Europeia, região mais avançada, eles reduziram a carga horária de todas as faculdades, a reforma de Bolonha, né? Reduziu, tirou a filosofia do direito da faculdade de direito, foi a primeira consequência em toda a União Europeia. Quer dizer, você vai formando pessoas que não pensam, só aprendem o que está na norma, só aprendem, e aí não, você tira o respaldo ético. Faculdades de medicina, eu lido muito com a área da saúde, né? Faculdades de medicina no Brasil não tem nas diretrizes curriculares do curso de medicina ética. Não tem. Não tem. Algumas faculdades no Brasil têm essa disciplina, ética profissional, para o profissional da saúde. Não é ética, meu Deus. né? Parece por seletivo na vida. Algumas seletivo Então, na vida, né? algumas faculdades têm essa eletiva. A maioria não tem. Nem. Não tem essa disciplina. Quer dizer, a gente está precisando dar uns passos atrás, né? Como é que eu não tenho uma disciplina de ética para um profissional da medicina? No direito, a ética é trabalhada lá como a ética do Estatuto da OAB. É muito pouco, é muito maior a ética do que a ética do Código de Ética da OAB. Então, talvez a gente tenha que dar uns passos atrás. Se a gente der esses passos atrás, talvez a gente prepare a sociedade para que esses problemas não aconteçam. E não seja o direito que tem que punir, controlar. Mas I have a dream, né? Pra gente é primeiro. Mas pensando por outro lado também são coisas estruturais, né? Fala assim, desacelerar, valorizar o processo, sem papo de coach, né? Mas valorizar o processo e tudo mais. E a gente encontra um desafio estrutural e sistêmico mesmo com relação a isso, que é a própria velocidade, que foi muito bem trazida no início do mundo digital. Os vídeos são cada vez mais curtos, os conteúdos eles têm que ser muito rápidos, senão ninguém vai prestar atenção. Até vídeo de 30 segundos a gente já acelera, né? Isso tem o áudio do WhatsApp a gente já dá lá no Google. É que tem pessoas falam de rola os podcasts, né? Por gostando dela.
Mas isso é um é uma demonstração de que a gente está criando cada vez mais atalhos para acelerar e não desacelerar, né? E fora todo o resto de hiperpersonalização de conteúdos, que a gente só vê o que a gente já tem uma tendência a acreditar e a gostar, as câmaras de época, tudo isso vai fragmentando a realidade, vai fazendo com que a nossa cabeça pense que existem atalhos para as nossas conquistas. Assim, tem memes, como ficar rico hoje antes da meia-noite, né? Existe esse tipo de coisa que isso o direito pode contribuir para que os humanos consigam resolver, Sim. né? E é difícil, porque é a lógica do sistema da sociedade atual é essa, é rapidez, é agilidade, é não ter paciência, é polarizar, né? Agora, eu acho que a gente tem um mundo da tecnologia que é a nosso favor e não contra nós. Porque a questão é saber como que a gente vai usar. Eu vou contar, se me permite, eu vou contar uma experiência que eu fiz com meus alunos na graduação. Eu vou contar. Não, porque eu fiz o seguinte, eu peguei uma turma, tinha um texto que eu queria que eles lessem, né, um texto de um livro bom, um livro de direito internacional, eu queria que eles estudassem uma questão concreta. Pus todo mundo na sala de aula, tirei cópia do texto no papel, coisa estranha assim, né? Só faltava socas de biógrafo, lembra? Chelecheiro da Pro. Dei uma cópia para cada aluno da turma, falei assim, celulares lá na frente. Não, celulares lá na frente. Qual o dia de prova? Né? Você esconde todos os eletrônicos. Vamos ler. Meia hora para vocês lerem o texto. Aí todo mundo leu o texto, tal. Não sei se entenderam, se não entenderam. Mas eu falei assim, agora vamos para o laboratório. A gente foi para o laboratório. Aí micro para todo mundo. Agora, peguem o arquivo, mandei o arquivo por WhatsApp para eles. Né? Peguem o arquivo e carreguem ele no notebook LM. Agora, carregou? Teste. Abram lá a figura de teste. Então, ele monta para você 10 perguntas para você responder sobre o texto. Fala assim, responda as questões para ver se você entendeu quando você leu o texto. Alguns acertaram, outros não, deu uma média razoável até, tipo assim, 6, alguns 7, 8, a nota que foram tirando nos testes. Tiveram uma boa compreensão do texto. Altas notas. Aí depois eu falo assim, agora cliquem aí, façam um vídeo resumo. O notebook LM faz isso, faz um vídeo resumo do texto. Aí fez o vídeo resumo, a gente jogou na projeção para a sala inteira. Agora vamos assistir. Era isso que vocês tinham entendido? A maioria concordou. O que a IA falou sobre o texto que vocês viram no texto e a IA não respondeu? O que a IA não fez? Aí começou. Um aluno fala, não, mas ela não falou desse aspecto que está no texto. Olha, ela falou desse negócio aqui. Tá. Isso aqui eu acho que é importante que ela não falou. Ela não percebeu isso daqui. Tá faltando... Ou seja, isso é usar a tecnologia, não é ser contra a tecnologia, mas colocar a tecnologia no seu lugar. Colocar ela ao nosso serviço e não a nossa preguiça. Né? Porque a tendência que os alunos usam muito, né? A tendência é pega o texto e nem lê, põe já na IA e pede o resumo. Aí fica no resumo. Só que perde toda a riqueza dessa interação com a tecnologia. Então, no mundo do consumo, no mundo as tecnologias são maravilhosas, gente. A gente poder comprar as coisas mais baratas, poder comprar as coisas até com qualidade, com bom preço. Isso quem não quer? Todos nós queremos. A questão é como eu usar essa tecnologia a meu favor, não contra mim. Não ficando assim, cativo do consumismo. Que esse é um dos perigos, né? Que a gente fica cativo do consumismo. O consumismo, os algoritmos são muito inteligentes. Eles vão nos oferecer aquilo que ele já sabe que vai ser tentação pra gente. Ele não vai oferecer café amargo se eu gosto de café doce, né? Se eu gosto de chocolate. Então ele vai oferecer aquilo que você já está tentado. Mas como é que eu posso usar isso? É isso que a gente tem que parar um pouquinho, pisar no freio e pensar. Como usar a tecnologia, como se inserir nesse mundo tão conectado, mas para que a gente seja melhores homens, melhores mulheres, e não simplesmente servos da tecnologia, porque senão a gente vai ficar na servidão da tecnologia. A tecnologia nos domina. Ou a gente quer dominar a tecnologia, ou ela nos domina. Não sei por que eu sou muito heavy dream, né? Mas eu tô sonhando com os vios. Eu também. Mas é uma experiência, assim, que acho que talvez a gente tenha que fazer experiências para que as pessoas percebam que a tecnologia está a nosso favor. Não é contra a gente, é só saber fazer os filtros, saber usar esses momentos. E talvez a gente precise de experiências catárticas, né? Experiências catárticas, elas assim,
os alunos saíram nessa experiência, eles relataram para mim: "E agora, o que vocês acharam da experiência?" Eu falei: "Nossa, a IA é burra, né?" Ela não percebeu algumas coisas que a gente que é aluno aqui da graduação percebeu. E é verdade, a IA é maravilhosa, mas também não é perfeita. Então vou usar? Vou, mas dentro dos seus limites. Aqui nessa série de podcasts eu ouvi muita coisa interessante. E uma das frases que mais me marcou esses dias foi: a IA não arrepia. Não arrepia. É assim. Cadê a emoção desse negócio, né, minha gente? É. Professores, como é que vocês imaginam as relações de consumo online no futuro, assim? Qual era o mundo ideal? O mundo ideal ou o mundo que eu imagino? O mundial vai ser aquele da telepatia, né? Tem estudos que já falam O sobre nosso futuro, as relações de consumo no futuro de forma realista. realista. Ah, beleza. Isso é uma grande preocupação, assim, porque o consumidor, como somos hoje, pode vir a deixar de existir. O consumidor vai ser a nossa inteligência artificial agêntica que vai comprar o que a gente precisa. Então, internet das coisas, nossa geladeira vai estar conectada com a nossa IA agêntica, o nosso chat GPT que seja. Vai dizer, olha, precisa comprar determinada coisa. O próprio chat GPT vai fazer uma busca em sites, enfim, né, na internet a respeito daquele produto ou daquele serviço. Por outro lado, esses sites, eles vão estar formatados de uma maneira que não sejam mais, talvez, tão atraentes para seres humanos, mas sim de uma forma que a máquina consiga ler de maneira eficiente. E aí vai efetuar essa compra, né? Vai efetuar a contratação desse serviço, enfim. Então, Mas isso é muito Capricórnio, gente, assim, desculpa. Sabe o que é que eu penso nisso? Nesse futuro aí que o senhor fala? Todos estarão incluídos nesse processo? Será que a gente não vai estar excluindo algumas pessoas? Será que nesse futuro todos nós estaremos devidamente lembrados digitalmente? Ou a gente também não vai precisar disso? nunca. O acesso à tecnologia, duvido muito que seja igualitário. E eu nem Só estou se fosse falando no acesso, viu, ter- professor? Não só no acesso, não. Eu estou falando das pessoas que têm acesso. Né? Eu até conversei sobre isso aqui num outro episódio também. Gente, em idade produtiva, hoje, por exemplo, que... Ah, não, eu tenho medo de usar IA. Não uso, sabe, eu sou analógico. Isso é uma coisa é o medo do risco. Mas eu estou falando de gente que vai ser excluída desse processo, quer dizer, que pode vir, né, a estar excluída desse processo por não ter decidido participar. Apesar de nós hoje sermos empurrados Mas para isso. eu acho que a gente viveu isso no período da pandemia, de 2020 até 2023, praticamente, nós vivemos assim, caiu o nosso véu, né, caiu as escamas dos olhos e a gente ficou claramente evidenciado que a exclusão digital no país, né. Eu tive vários e vários alunos, que a gente foi forçado a fazer ensino à distância, Distância, cada um da sua Bem casa, cada aluno vários e vários alunos que simplesmente ficaram pelo caminho, vou falar bem, assim, é triste falar, mas ficaram pelo caminho, por quê? Porque não tinham, condições de ter uma tecnologia suficiente para continuar assistindo aula, para conseguir entrar e fazer avaliação. Assim, às vezes entravam por seus celulares, entravam a internet que tinham era a do 3G, 4G do celular, precária e pré-paga, né, então nós não temos as cidades conectadas, não temos espaços de livre conexão, né, de conexão gratuita, e muita gente podia, né? Se existisse, a gente não podia ir. muita gente não ficou pelo caminho. A gente demorou, eu diria assim, que esse ano nós começamos a ter um refluxo, né, um fluxo novamente de alunos ingressando nas faculdades semelhante à pré-pandemia. Quer dizer, o efeito não foi um efeito só naqueles alunos perdidos, praticamente 5 anos
em que muita gente ficou para trás. E por quê? Por falta de inclusão digital. É essencialmente isso. Claro que a doença também, claro que também, É. mas no cotidiano, porque nós perguntávamos, estávamos todo mundo sensibilizados com a situação. Quando um aluno não aparecia, a gente perguntava: "Tá com Covid? Tá doente e tal?". Não, era a internet ruim, grande parte das vezes. Não era a Covid, era a internet, E a gente ainda pensa, essa internet. Não. E a gente ficava feliz. ainda bem É. que Ou seja, é só a internet. Nós vivenciamos isso, né. Aquele pensador que ficou muito conhecido agora nos últimos tempos, o Harari, né, o Harari fala assim que, nós temos um grande risco de toda a tecnologia, ela tá voltada, ela não nasce do nada, nasce para o interesse econômico. Todo esse mundo tecnológico nasce para ganhar dinheiro com a tecnologia. E ela tá voltada para quem? Para quem vai pagar. Quem vai pagar é quem tem condição. Então, ele comenta até no campo da saúde, ele entra assim, qual é o grande risco? Nós tornarmos todas as tecnologias da saúde voltadas para melhorar a saúde de quem tem saúde. E não criar tecnologias para cuidar quem está doente, porque esse é pobre. Então, nós tem essa tendência econômica, a lucratividade. A tecnologia está voltada para quem tem dinheiro. Ela é um negócio. Ela não é um investimento público, ela é um negócio. Quais são os players, né? Quem está tomando conta da tecnologia? São grandes empresas privadas. Então, é um negócio. Ela vai investir aonde? Vai investir onde dá dinheiro. Quem dá dinheiro? Quem tem condições. Então, é um ciclo terrível. O que precisava o Estado fazer? E aí vem o papel do direito também. É cortar esse ciclo, exigir uma contraprestação social, exigir a responsabilidade social da empresa econômica. Assim, então, você vai investir tanto em produtos para a classe pobre. Você vai investir tanto, vai colocar no ar tantas apps para a sociedade sem renda. Assim, é possível fazer isso? O direito tem esse instrumental. Assim como a gente cobra tributo, né? Ninguém gosta de pagar tributo, né? Mas a gente cobra tributo, a gente cobra ações sociais das empresas. É possível fazer isso? Sim, é possível. Mas você tem que acordar para isso, né? Acordar para perceber que o fenômeno não está na mão dos estados. Há um vídeo que ficou público no YouTube anos atrás, a coisa assim, de uns 15 anos atrás, que chama-se History of Stuffs. Não sei se você conhece, aqui, a história das coisas, né? E tem uma passagem do vídeo que causou muita comoção internacional. Tem uma hora que o presidente norte-americano se ajoelha para lustrar o sapato das grandes empresas. Assim, esse é o fenômeno que nós vivemos. Nós não estamos mais na época dos impérios, dos reis. Nós estamos das big techs, né? As big techs mandam mais do que os estados. Então é preciso ver como resolver esse entrave. Não sei como, mas é preciso resolver. Eu falei, eu só tenho problema. Eu só consigo tentar enxergar o problema. As soluções, talvez, Guilherme vai apresentar. Né? Na hora que eu ia dizer assim, dá pra gente encontrar esse equilíbrio, professor Guilherme? É muito difícil quando a gente pensa que existem interesses de corporações que têm muito poder, e não só poder econômico, né? Poder social, poder político e poder individual também. Poder político a gente pode ver, por exemplo, quando o Google, no seu buscador, na página inicial, colocou no caso lá, quando estava sendo discutido o PL das fake news, concordo, cidadão, com o teor do projeto de lei, colocou: PL das fake news vai modificar a internet brasileira, vai acabar com a internet brasileira, essas coisas assim, né? E isso é uma manobra política. Isso é uma manobra política não só nesse sentido, como também no impulsionamento de determinados conteúdos em detrimento de outros, ou então não mostrar conteúdos, né? Em casos de guerras por aí afora, o YouTube não mostra exatamente o que está acontecendo, não dá visibilidade para a população, para as questões que são problemáticas, e também no aspecto individual, né? Temos a nossa perfilização, os contratos cativos de longa duração, cativos porque de fato estamos aprisionados nessa prestação de serviço, e é uma coisa que vai se aprimorando com o tempo. Então a assimetria que existe naturalmente entre fornecedor e consumidor, que já é estrutural, ela vai aumentando com o tempo na medida em que somente uma parte conhece a outra de uma maneira tão profunda que nem talvez o consumidor saiba,
né? Então, isso é um poder que, por meio de inteligência artificial, por meio de decisões automatizadas, faz com que o sujeito se torne cada vez mais vulnerável a essas plataformas, e uma harmonização voluntária não vai existir, né? Sem ser por algum instrumento legislativo, né? A própria Por algum tipo de aplicabilidade das pressão. normas que já existem. Às vezes a gente estava comentando ontem, às vezes a gente não precisa criar roda, basta fazer ela rodar, né? Mas é difícil, assim, a harmonização para harmonização, apesar de ser um dos princípios do CDC no artigo 4º, é bastante complexo. Professores, o nosso tempo está acabando. Caramba! Como eu disse, eu sei que a gente tinha pano para manga aqui para uma série inteira, né? Só nós três. Mas professor Marcelo já se apresentou no encontro, né? Já falou no encontro internacional. Sim, falei sobre os desafios da saúde digital. Falei o que nós precisamos aproveitar esse momento de revolução digital. Sempre trabalho com a questão do consumo, para dizer assim, a tecnologia digital permite nós aproveitarmos o que nós estamos vivenciando para transformar nós mesmos. Então, a saúde digital é muito vista e discutida pelo país com um mecanismo tecnológico de chegar aonde não tem médico, de chegar aonde não tem a unidade de saúde já constituída, e a minha ótica sempre é a revolucionária. Não, a tecnologia deve ser usada para melhorar o que nós já temos, para que o médico largue o computador, porque ele, em vez de olhar para o paciente, ele fica olhando para o computador, para que a gente coloque, em vez de um computador na frente do médico, coloque lá um microfone com a tecnologia de linguagem natural e que faça a transcrição da conversa da consulta e faça o resumo da consulta e vá para o prontuário. E o médico não precisa com o computador na frente do paciente. E o médico tem até de olhar para o paciente, falar com ele, ver que ele está sofrendo, ver que ele é uma pessoa, que ele não é uma doença. A humanização pela tecnologia. É a humanização pela tecnologia. Então, eu falei sobre isso no congresso. Falei sobre como usar a tecnologia para tornar a relação médico-paciente mais humanizada. Queria ter assistido. Tá. Já o professor Guilherme ainda vai fazer sua participação amanhã, é isso? Isso, amanhã às Quais 10 da manhã. expectativas? Bom, a gente vai tratar sobre os principais desafios, não só das relações de consumo, mas do ambiente digital, do mercado digital, trazendo de uma maneira um pouco mais diferente com o que a gente está acostumado. Então, eu vou tratar sobre a questão do tempo, a questão do poder e a questão da mente. Como se isso, enfim, lida com não só as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa capacidade de decidir, né, as nossas relações intersubjetivas, a própria contratação, o que isso tem a ver com as contratações de consumo, com os nossos vícios, os nossos hábitos. Então vai ter bastante assunto diferente. Ainda dá tempo, depois só assistir pelo essa palestra ainda tem, né? Professores, olha, foi um prazer esse nosso papo. O meu slogan aqui no iPod é que esse é um papo bom e útil. E eu acho que esse foi realmente bom, com certeza foi. E útil, não tenho dúvida nenhuma. Quem está aqui nos acompanhando nessa série, né, com certeza tirou, assim, com certeza está levando provocações, né? Quem sabe está sonhando junto. Tá sonhando junto, né? Pronto, eu fico feliz. Já fico feliz. Então, mais uma vez, em nome da Unicap, em nome da SMAP, muito obrigada por terem vindo aqui, ter disponibilizado o tempo e terem vindo dividir aqui esse momento conosco. Foi, Nós de que fato, agradecemos. um prazer. Tá? Prazer também é nosso. E que venha o segundo Encontro Internacional de Direito e Inovação, a gente possa se encontrar de novo. Com certeza, na mesa colorida. Na mesa colorida, que virou o quê? Ponto turístico. Obrigatório. E acolhe todos os sabores. Olha, Grêmio, coxa branca. Aqui, ó. A gente é inclusive, professor. E a você que nos acompanha, ó, um cheiro para vocês tudinho e até o próximo. E pode?